cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que meus olhos abriu e agora me alegro em sua luz. Olá, hoje nós vamos refletir sobre uma ministração que está em Atos, capítulo 16, versículo 16, que diz assim: E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava, que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para os seus senhores por meio de adivinhações. Uma jovem era usada para adivinhações futuras na vida das pessoas e tinham seus senhores que lucravam dinheiro através dela. E quando ela viu Paulo e Silas, um espírito demoníaco tomou ela e começou a declarar: eis aí os servos de Deus, os filhos de Deus, e eis, olha só, eis que eles anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir dessa forma por vários e vários dias. Então Paulo irritou-se com aquela atitude, dirigindo-se ao espírito, repreendeu e exclamou: ordeno-te que saia desta mulher. E no mesmo instante o espírito saiu. Indignados com a atitude de Paulo, então os senhores daquela mulher levou Paulo e Silas para uma praça principal. Indignados com ele atiçou a população. Aí ele falava assim: olha, esses judeus estão perturbando a nossa cidade, pregando costumes que não são de nós, romanos. É lícito atacar e tampouco é lícito acatar e tampouco praticar isso? Não vamos aceitar. Aí olha só o que eles fizeram. Então uma multidão unânime os atacou e os magistrados rasgaram-lhe as roupas, ordenaram que fossem açoitados com varas. Depois de ter espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando os carcereiros que os vigiassem com toda atenção. Então Paulo e Silas foram muito judiados, foram lançados e foram atacados, foram espancados, rasgaram-lhe as roupas, foram humilhados. E olha o que é o mais interessante disso. Por volta da meia-noite, versículo 25, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. Então, essa palavra vem de encontro ao nosso coração e confronto com as nossas vidas. Talvez você esteja passando por uma situação muito difícil dentro da sua casa, dentro do seu trabalho. Algo perturba você, coisas tristes que vêm afetando o seu coração, a sua vida espiritual. E você é um servo, uma serva de Deus, e busca a presença, e vai à igreja, e adora o Senhor, e sempre tenta fazer as coisas certas diante de Deus, e vem algumas provações sobre a sua vida que você não entende como você está passando por aquilo. Às vezes uma escassez tremenda nas suas finanças, que não dá para pagar o seu aluguel, ou fazer as compras do mês, pagar a escola da criança, ou muito mais. Às vezes seu casamento está passando por uma crise terrível, passando por uma crise
inestimável e você não sabe o que fazer, queridos, ou o seu filho está dando tanto trabalho e você ali, Senhor, mas eu sou tua serva, como é que o Senhor permite com que isso aconteça comigo? Muitas pessoas começariam a questionar a Deus e indagar: por que, Senhor? Por que isso está acontecendo comigo? Não é verdade? Nós faríamos isso, talvez nós começaríamos a chorar e a falar: Senhor, eu não quero, eu não vou passar por essa situação, não aguento. Tem pessoas que falariam: do que adianta então de servir se eu estou sofrendo? Não é verdade? Agora eu quero declarar o que este homem de Deus fez. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos ouviam. Então, depois de todo aquele processo, de tudo aquilo que aconteceu, de ser açoitado, rasgado as suas roupas, humilhado perante toda a população humana, preso até os pés, Paulo e Silas começou a orar e adorar a Deus, adorar a presença de Deus em meio à tribulação que ele estava passando. Você está entendendo a diferença daqueles que verdadeiramente têm o Espírito Santo de Deus? Eles veem as suas labutas, eles veem as dificuldades e mesmo assim eles encontram paz interior para adorar ao Senhor, mesmo sendo perseguidos, mesmo com todas as dificuldades. Então, queridos, essa é a grande diferença. Qual e como você vai conduzir aquela situação? Porque o que o inimigo deseja de você é que você blasfeme, é que você pragueje. Lembra de Jó? Quando a mulher falou para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, você está passando por tudo isso, joga isso. Então aproveita, pragueja logo esse Deus e morre, criatura, não é verdade? E Jó falou: cala a boca, tia mulher, porque nu eu vim e nu eu vou voltar. Não é isso? Olha a diferença de Jó e Paulo e Silas. Eles pegaram as situações difíceis que eles estavam vivendo e fez isso como oferta e aroma suave ao Senhor. Eles começaram a orar e começaram a adorar, fazendo com que tudo isso, apesar de todas as dificuldades, todas essas tribulações, fazendo com que todas essas dificuldades, todas essas provações, independente do que estava acontecendo na vida deles, não importasse absolutamente nada, porque o que importa é aquele que vive em mim, é aquele que me dirigiu as promessas, porque eu amo a Ele e a Ele eu sempre exaltarei, independente da minha situação. E eu vou falar uma coisa para vocês, queridos: isso verdadeiramente é um coração adorador. Isso é uma genuína adoração e não é para muitos. E olha o que aconteceu no versículo 26. De repente, aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam de todos se saltaram. Queridos, se soltaram. Queridos, eu quero falar para você, essa é a grande diferença. Esse é o divisor de águas. Ou você vai murmurar, ou você vai questionar a Deus e começar a chorar feito uma criança quando ela não consegue aquilo que ela tanto deseja, ou passa por aquelas dificuldades, ou você vai orar e exaltar o Senhor e levantar as suas mãos e adorar e agradecer. Obrigado, Senhor, eu não sei porque estou passando por isso, mas eu te louvo, porque o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe do que eu preciso, o Senhor está vendo tudo que está acontecendo, mas eu te adoro, porque o Senhor é o meu Deus, e eu sei
que o Senhor é maravilhoso, o Senhor sabe de todas as coisas. A confiança e a fé que Paulo e Silas tinham em Deus fez toda a diferença. E quando eles fizeram isso, Deus não pôde se conter. É isso que eu quero declarar para sua vida, porque quando você fizer isso, Deus não vai se conter. Deus simplesmente vai trazer a quebra de todas as cadeias através da sua adoração, a genuína adoração. A adoração genuína não é aquela que eu só canto, não é aquela que eu só declaro, mas é aquilo que verdadeiramente eu vivo, é aquilo que eu tenho dentro de mim, que independente do que aconteça comigo, de qualquer situação que esteja sobre a minha vida, eu vou estar lá louvando, adorando e exaltando ao meu Deus. Isso se chama fé. Isso se chama amor verdadeiro ao nosso Senhor. E essa palavra hoje que eu quero deixar no seu coração, quais serão as suas atitudes em meio às suas provações? Você vai murmurar ou você vai adorar? Independente da situação que você esteja vivendo. E olha que ele passou por poucas e boas, humilhações tremendas. Assim, ele exaltou Deus através do amor genuíno que ele tinha para com Deus. E isso somente os verdadeiros adoradores podem expressar a Deus. É isso que eu quero tirar de você. A sua verdadeira essência de adoração. Não só por aquilo que ele te dá, mas até mesmo por aquilo que ele não te dá. E mesmo assim, com o coração agradecido, coração em paz, um coração leve, você tem que estar ali diante do Senhor, o exaltando e o adorando genuinamente, para que todas as cadeias, todos os terremotos, para que todas as cadeias sejam quebradas diante, seja qual for o nome, diante de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para você. Você pode ter certeza disso. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e que Deus encha o seu coração com a verdadeira e genuína adoração. Eu não sei qual foi o louvor que Paulo e Silas adoraram, mas algo trouxe no meu coração que com certeza foi um louvor que levava a essência deles ao coração de Deus. E eu lembro um louvor na harpa, como no início eu comecei a louvar, que declara: foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Por isso estou aqui. Foi ali pela fé que os meus olhos se abriram e agora me alegro em sua luz. Deus te abençoe.